De volta com o nosso Você Bonito e vamos aproveitar essa época do ano para falar de um assunto que é mais comum do que a gente imagina, sangramento nasal. Convidamos ela, que é otorrinolaringologista, doutora Carla Falsetti. Bem-vinda! Tudo Olá, bem? Carol, muito Como obrigada. você está? Obrigada pelo convite. Sempre um prazer te receber. E a gente já estava até aqui conversando antes do programa começar. Eu falei, doutora, a gente não pode começar de outro jeito essa entrevista sem tocar no assunto do tempo seco e relacionar com o sangramento do nariz, né? Exatamente. O objetivo da nossa conversa hoje, né, é realmente ser útil para as pessoas, porque essa época do ano, o tempo muito seco e essas oscilações bruscas de temperatura, a gente acorda, tá 8, 9 graus, aí meio-dia já tá 24 graus, final da tarde esfria de novo. Então essas oscilações judiam muito da nossa mucosa nasal, da nossa mucosa respiratória. E eu acho importante a gente falar sobre as principais causas de sangramento nasal, mas muito importante, mais ainda, o que faz quando o nariz está sangrando? Sem dúvida. Né? Doutora, pessoas alérgicas que são mais sensíveis com tudo, né? Enfim, coisas de pele, até pensando na questão respiratória, podem ter mais sangramento? Com certeza. E a gente vai falar algumas coisas também sobre como prevenir. Mas alergia, o meu marido viajou esses dias e ele falou, cara, ele ficou assustado. Ele falou que ele sobrevoando São Paulo tinha uma camada preta. Ele falou, cara, parecia filme do apocalipse, assim, sabe? É verdade. Uma camada preta sobrevoando São Paulo. E é esse ar que a gente está respirando. Puxa. Então, o nosso nariz está trabalhando muito mais. E a gente tem aqui na entradinha do nariz uma região super vascularizada, cheia de vasinhos. Pensam no novelo de lã, de fiozinhos mais finos que fio de cabelo, bem aqui na entrada. E quando essa mucosa está trabalhando demais, está mais exposta a fatores irritativos, alergenos, que seriam os poluentes do ar, ácaros, e irritativos, que a mudança de temperatura brusca também dá uma rinite que a gente chama de vasomotora. Ela não é alérgica, mas ela também irrita o nariz, também inflama o nariz e também predispõe a sangramento. Porque esses vasinhos ficam mais sensíveis e rompem. Naturalmente. Você não precisa fazer fisiológico. nada. Em algumas pessoas, numa suadinha de nariz mais forte. Em outras, em criança, muito comum, a gente comentou, a principal causa de sangramento nasal em criança na escola, cutucar o nariz. E agora, muitas viroses, muitas gripes, que é um fator também de inflamação da mucosa nasal, tanto em adulto quanto em crianças, as rinites, as sinusites, as gripes, resfriados, também irritam, aquele catarro irrita a mucosa nasal, também predispõe a sangramento. Tá. Então, vamos entender mais das causas para a gente ver como é que pode prevenir, o que fazer, né? O que fazer e o que não fazer. E o que não fazer, não exatamente. É? Na tela, então, vamos falar um pouquinho das causas. Você colocou alterações da anatomia nasal, inflamações, traumas e até tumores. É comum, então, o que seria uma alteração dessa anatomia? Septo. A gente tem esse osso aqui, ó, que divide o nariz no meio, né? E desvios desse septo muito acentuados, uma coisa que a gente chama de esporão. Ele faz um bico vamos aqui. mostrar aqui de novo, os meninos vão... Aí, ó. Aqui, ó, esse septo. Se ele faz um esporão aqui, um bico, ele machuca, ele faz um contato com essa carninha que a gente tem no nariz, que chama corneto. Então, tem o desvio de septo em esporão, um bico. Bate aqui no corneto nasal, machuca. E é bem nessa área de hipervascularização, que a gente chama de área de Kissel, onde tem os vasinhos. Então, desvios do septo, por exemplo, são pessoas que têm mais predisposição a sangramento nasal. Esse é um dos motivos pelo qual as pessoas fazem a cirurgia? Sim, para pessoas que têm muito sangramento nasal. E esse desvio especificamente aqui em esporão, nessa região anterior do nariz, provoca muita obstrução nasal. Entendi. Então o nariz entope e sangra. E sangra as duas coisas. As duas coisas. Que são as queixas para uma cirurgia. Uma cirurgia, né? exatamente. Numa correção, pensando nisso. Exato. Aí, traumas acaba sendo, claro, uma situação também que não tem... Ou trauma digital, que a gente chama da criança, que é esse de cutucar o nariz. E agora, a gente sente o nariz muito seco, por isso que a hidratação é uma das coisas que a gente vai falar bastante. A gente sente o nariz muito seco, forma caquinha, forma crostinha, cutuca. E aí machuca, forma uma casquinha, a gente cutuca de novo, tira a casquinha. E aí começa a sangrar todo dia. Então, em criança, a principal causa é trauma digital. Mas tem o trauma também de uma batida, né, do impacto, de um acidente. Ou a criança tropeçou, bateu, uma virada, bate o nariz. Por ser uma região extremamente vascularizada, qualquer batida num esporte, vôlei, basquete, futebol, faz mais sangramento nasal. Então, os traumas. A gente falou das inflamações, que nessa época
é o que mais tem. É, né? Toda rinite, toda sinusite leva a uma inflamação da mucosa nasal. Tá. E essa inflamação faz sangrar mais o nariz, ajuda a sangrar mais. Essa arinha, né, dessa região fica mais exposta, sangra mais. Então, as inflamações, rinite, sinusites, gripes, resfriados, Também. quem não teve, terá. Nossa, terrível, Nessa né? época. Ainda mais aqui em São Paulo. Doutora, eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, depois a gente responde a questão até pensando em tumores, como, né, como é uma desconfiança ali médica, que pode ter uma coisa ali mais grave Perfeito. envolvida. Sim, é né? uma preocupação, né? E se está também relacionado com qualquer outro tumor e que tenha uma expressão aí que também possa ter um sangramento nasal. Combinado. Você já me conta, viu? Te espero. E claro, né, aqui a gente vai resolvendo tudo, a gente vai informando. Informação é tudo que a gente precisa para a gente tomar uma decisão, para a gente realizar sonho, para a gente chegar no resultado que a gente quer. Vamos lá. Deixei uma pergunta para a doutora que eu acho importante que a gente diga, até para ficar aqui como uma informação a mais, porque quando a gente fala tumor, etc., causa ali um desconforto porque, né, uma coisa que traz um medo, etc. Então, assim, calma, porque na grande maioria, né, doutora, são as outras causas. 90%. 90%. Agora, quando está relacionado com uma questão de tumor? Isso. Aí é um principal tumor que provoca sangramento nasal, chama nasoangiofibroma. Naso, Ok. nariz, angio, vasos, fibroma, um tumor, né? Certo. É um tumor benigno, mas ele tem um comportamento ruim exatamente por causa da intensidade do sangramento nasal que ele provoca. Entendi. Nesses casos, se você sabidamente tem um nasoangiofibroma e tem um sangramento nasal, você vai precisar ir para um pronto-socorro. Porque não não vai entendi. ser um sangramento que você vai conseguir controlar em casa. Entendi. Mas isso é raro, né? 10% dos sangramentos você precisa de um atendimento, sangramentos nasais, você precisa de um atendimento em pronto-socorro. Certo. E desses 10%, só uma pequena parte é por nasoangiofibroma, por tumores nasais, Perfeito. né? Malignos, mais raro ainda. Então, só a maioria a gente consegue cuidar em casa, né? Ou uma avaliação, Sim. não na urgência, não na emergência. Uma coisa importante... Quer contar já o que a gente pode fazer? Uma coisa importante, só que eu acho falar, é a hipertensão descontrolada, ela agrava o sangramento nasal. Ela não é causa de sangramento. A hipertensão por si só não é causa de sangramento nasal. Mas ela descompensada agrava o sangramento nasal. Tá. Porque a hipertensão, os vasos vasodilatam, Sim. sangra mais o nariz. E aí é um Olha. sangramento mais chato de tratar. Então o controle metabólico também é muito importante, ajuda bastante. Tudo está relacionado, Tudo tá impressionante. relacionado. Eu vou botar já a perguntinha do público e já a Oba! gente vai, então, para o que Adoro. fazer e o que não fazer. Olha lá. Já quer ir para essa parte, Glaucia? Depois a gente vai para a perguntinha? Então tá. Então pronto. Vamos lá. No A que gente fazer? tem bem grande aqui que o correto, doutora, se você quiser até fazer esse movimento para a Posso. gente ao vivo, é este aqui. O incorreto é este aqui. Tá Na aí. grande maioria das vezes, as pessoas quase instintivamente, na vigência de um sangramento nasal, fazem o quê? Põe a cabeça para trás, né? Isso não, por quê? Porque o sangue, ele tá nessa região, na maioria das vezes, aqui anterior do nariz. Quando você põe a cabeça para trás, você começa a deglutir, isso dá sangue, dá ânsia. Então aí vai pro Entendi. estômago, você engole esse sangue, dá ânsia, irrita a mucosa gástrica, acaba vomitando, fica uma situação meio caótica que desnecessária. Tá. A cabeça é pra frente, sempre pra frente, né? A gente coloca a cabeça pra frente, E assim. não assou o nariz. E não assou o nariz. Tanto que aqui a gente tem as coisas pra fazer a lavagem nasal, porque a lavagem nasal é uma coisa que mantém essa mucosa respiratória saudável, limpa, hidratada. A gente não escova o dente só quando tem cárie. A gente escova o dente para prevenir. Sem dúvida. A gente não lava o nariz na vigência do sangramento, na vigência dos processos. A gente previne lavando o nariz. Mas na vigência do sangramento nasal, a gente não faz a lavagem, porque a gente precisa deixar formar o coágulo no nariz. E como a gente deixa formar o coágulo? Colocando para frente a cabeça, comprimindo, né? Na imagem que tinha, comprimindo, faz compressão bilateral. Se você não sabe de que lado que está sangrando, e geralmente você não sabe, porque começa a sangrar pelos dois lados, você não identifica. Então a indicação, compressão nasal, respira pela boca, cabeça para frente, 5 a 7 minutos de compressão. E não adianta ficar aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, né, para ver se parou. Não, faz 5 a 7 minutos, que é o tempo da cascata de coagulação. Então aí você comprime 5 a 7 minutos, respira pela boca, cabeça para baixo. E sim,
Um gelinho. Olha que interessante. Você enrola o gelinho, gente, numa toalhinha, numa fraldinha, num paninho fininho. Porque o gelo direto na pele, ele queima a pele. Então, enrola e aí você faz aqui, ó, nessas regiões. Na maxila, aqui na maçã do rosto, na fronte. Não coloca no nariz. Não, você pode até colocar um pouquinho aqui. Mas essas regiões aqui, ó, ajudam também. No cantinho. Cantinho e aqui na fronte. Ajuda bastante também. Olha que legal. Muita gente tem... Isso aqui é um tampão nasal, né? Que a gente vai usar, mas isso aqui é coisa médica. A gente só vai usar no pronto-socorro. É o famoso dedo de luva, tampão. Mas isso a gente faz no pronto-socorro. Quando criança, já tive uma experiência dessa. Antigamente, usava isso aqui na cirurgia de desvio de septo. Mas isso é horrível, gente. Imagina isso aqui dentro do seu nariz. Mas em que situação o sangramento vai precisar? A gente vai precisar... Quando o sangramento, por exemplo... De uma hipertensão descontrolada, com um sangramento muito intenso. Geralmente são sangramentos que vêm das artérias posteriores do nariz. A gente tem os sangramentos dessa região anterior, que eu falei, e a gente tem os sangramentos da região posterior, de umas artérias lá atrás do nariz. E essas sangram muito mais. O meu caso, acho que foi uma sinusite muito feia. E botaram um tampão no seu nariz? Tamparam o tampão no meu nariz. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro que eu fiquei um trauma disso aqui, gente. Porque depois, o problema não é botar, não. Você fica. Exato. Aí faz ali um curativo, você sai com o curativo. O negócio é pra tirar. Ai, real. Esquece, vamos virar, né? Real. São os trauminhas de criança, os trauminhas da infância. Mas agora deve estar muito mais moderno. Isso a gente usa rarissimamente em pronto-socorro, em sangramentos muito graves da região posterior. O que dá para fazer em casa é pegar ou um algodãozinho ou uma gaze e embeber. Quem tem aquele... É para isso que sabe aqueles remedinhos de pingar no nariz que a gente fala que é proibido, que não pode usar, que a gente não deve nunca? Eles são vasoconstritores. Então, nesse momento de sangramento nasal, é para isso que a gente usa. Se você tem alguma dessas medicações vasoconstritoras, você pode embeber, né, colocar umas gotinhas na gaze ou no algodão e colocar no nariz. E aí você comprime. Entendi. Porque aí essa medicação vai fazer uma vasoconstrição desses vasos também. E aí você pode usar nessas situações especificamente. Tá certo. Vamos colocar a perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Renata. Um beijo. O sangramento nasal pode estar associado com o aumento da pressão, então, que você comentou? Isso, pode sim. A pressão alta não é causa de sangramento nasal, mas ela descompensada agrava, piora o sangramento. Tanto que uma das coisas que a gente faz, uma das primeiras coisas que a gente faz quando um paciente chega com sangramento nasal no pronto-socorro é medir a pressão arterial. A pressão. Isso. Interessante. Mais perguntinha. Obrigada, Darkley. O uso continuado de antialérgico nasal pode causar sangramento? Os tópicos, sim. Os antialérgicos via oral, não. Os que a gente toma, não. Mas aqueles sprays antialérgicos que a gente usa, que são indicados, sim, para o tratamento das rinites, tanto alérgicas quanto não alérgicas. Mas o uso muito contínuo, prolongado de spray nasal tópico pode levar a sangramento nasal, sim. Tem mais perguntinha? Aproveita, estamos ao vivo. Gisele, um beijo, obrigada. Estou gestante de 5 meses, desde que descobri meu nariz só fica entupido. Alguma dica para melhorar esse quadro? Ah, delícia. É o seguinte, tem uma rinite que chama rinite gestacional, que ela é desencadeada por alterações hormonais típicas da gestação. Esses cornetos, essas carninhas que a gente tem na entrada do nariz, elas aumentam muito de volume e provocam obstrução nasal. Dica, principalmente grávida, a gente tem muito poucas medicações que pode usar. Lavagem nasal. É a lavagem, não Gente, é lavagem nasal. A gente não fala de sacanagem porque a gente acha que é sacanear vocês. É porque é fundamental lavar o nariz para prevenir sangramento, para melhorar a congestão, limpar das impurezas, das sujidades, de catarro, de muco. De manhã, de tarde, de noite, né? Aqui em São Paulo, nessa época, idealmente. Mas se você tiver que escolher uma hora, eu vou fazer uma vez por dia, pela manhã. É o melhor horário. É o melhor horário, porque a gente fica mais desidratado à noite, fica com mais muco, fica com mais secreção. Tanto que a secreção da manhã, você vê, ela é mais verde, mais amarelada, mais seca, mais grossa. Então, se tiver que escolher um horário na vida para fazer a lavagem nasal, pela manhã. Pela manhã. E, doutor, então, só retomando, o que não devemos fazer? Colocar a cabeça para trás e assoar o nariz no momento do sangramento. Exatamente. E se ultrapassar um pouquinho, esses 5, 7 minutos? Quando procurar um pronto-socorro, né? Quando é um sangramento. 20 minutos, você fazendo a compressão, colocando gelo, cabeça para baixo e não para o sangramento, pode procurar um pronto-socorro para investigar.
Ou o otorrino, se você tiver um otorrino, um pediatra do seu filho de confiança, liga, busca mais uma orientação. Mas em 20 minutos, se o sangramento persistir, aí é melhor procurar uma orientação imediata ali. Tá certo. Doutora, eu me lembrei de mais uma história engraçada, né? Tem umas coisas que vai passando um filme na cabeça, dependendo das entrevistas. E agora eu não me lembro se o tampão foi por causa disso ou foi por causa da cianose. Sempre fui uma criança um pouquinho ativa, sabe? Ativa. E eu me lembro que uma vez eu coloquei pedrinhas do vaso da mamãe no nariz. Você imagina, né, diretor? Pedrinhas, mamãe chegou e eu disse... Tem pedrinhas, essa história é muito engraçada, inclusive na família. Tenho pedrinhas no nariz e aí entupi, tudo, tinha um monte de pedrinha, gente. Por isso não pode tirar o olho da criança. Acho que eu tinha uns 3 anos. Não pode tirar o olho da criança. E aí foi pronto-socorro, e aí... Porque só a mamãe que sabe contar o resto da história. E daí, é uma das causas de provocar sangramento nasal. E corpo estranho nasal é uma emergência, porque tem risco de aspiração. Então tem que ir para o pronto-socorro mesmo. Ai, gente, não tire o olho das crianças. Agora a gente já sabe também como reagir diante de uma situação como essa. Obrigada mais uma vez, viu, doutora? Vou deixar o seu contato. Você também é pediatra. Otorrinolaringologista pediátrica. Tá aí, então, para todo mundo, adultos e crianças, @doutorabreviado, carlafalsete.otorrino, @doutorabreviado, carlafalsete.otorrino. Vocês já encontram todo o trabalho dela. Muito obrigada, até a próxima. Carol, viu, até a próxima. Adorei. Muito obrigada. Sempre ali, ó, precisa, tá vendo? Tem coisa que é mais simples do que a gente imagina. E aí